Celebramos a festa de Todos os Santos e, naturalmente, o tema da nossa reflexão de hoje é a santidade. Parece um negócio do passado, parece uma coisa que está fora de moda, a santidade. E isso pode ser explicado por muitos fatores. Um fator é muito cultural. Muita gente, por muitos anos, pensou que somente o santo religioso é quem poderia ser santo. Ou seja, o padre, a freira, o consagrado, só essa galera aqui que dedicava a vida para Deus é que poderia alcançar a graça da santidade. Isso o Vaticano II vai tentar corrigir e dizer, olha, o chamado para a santidade ele é universal. Portanto, não se assuste, porque você, meu querido irmão batizado, você, minha querida irmã batizada, é chamada à santidade. E nós não temos que ter medo disso. Pelo contrário, somos chamados a responder a esta realidade. Uma outra dificuldade que nós encontramos é dentro do nosso contexto artístico. Quando nós olhamos os santos, nós vemos aqui, ó, no altar, tudo bonitinho, né? Uma coisa um pouco distante da nossa realidade. Aqui na nossa igreja temos também os santos que estão dentro das redomas de vidro. Isso parece ser uma coisa intocável, inalcançável. E pode nos gerar esta ideia de que a santidade é uma coisa que não é tão fácil de alcançar, ou melhor, a santidade não é para mim. Isto aqui também não é verdade. A santidade, repito, é para cada um de nós. É um chamado universal. Todo homem e toda mulher batizados já estão no caminho da santidade. Aqueles que por algum motivo não foram batizados ainda, também são chamados a, encontrando Cristo, fazer-se membro do corpo de Cristo, a igreja, através do batismo, e entrar dentro deste caminho para a vida santa. Mas temos um terceiro problema. Qual que é o terceiro problema? Imaginar a santidade nas coisas corriqueiras da nossa vida. Será que é possível ser santo jogando futebol? Tenho certeza que sim. É possível ser santo fazendo um churrasco? E atenção, não é indireta para me convidar no churrasco, tá bom? Só para, né? É possível ser santo fazendo churrasco? É possível ser santo fazendo churrasco. Mas tem coisas mais absurdas ainda. Se já parou para pensar, você que é esposo, que é esposa, que você pode estar beijando um santo? Beijando uma santa? Já parou para pensar você, homem, que quando se relaciona com a sua mulher, também no ato conjugal, pode estar se relacionando com uma santa? Já pensou você, mulher, que ao se entregar ao seu marido, você pode, e eu tenho certeza, que você está se relacionando com um santo? Eu tenho certeza, era piadinha, mas ninguém deu risada, né? Mas tudo bem. Era para ajudar os homens um pouco, né? Vamos lá, vamos ser santos aí, né? Muito bem. Mas a santidade também está nisso. Já parou para pensar que o teu filho, que você gerou, ele é chamado à santidade e a sua educação, ela vai ajudar muito nisso? Já parou para pensar que a pessoa lá do seu trabalho, ela te ajuda a ser santo e aquela pessoa também é chamada a ser santa? Isso, quando nós temos consciência, nós vamos perceber que a santidade não está longe de nós. A santidade ela faz parte do nosso cotidiano. E aí nós vamos perceber que é neste cotidiano que nós estamos inseridos, com as nossas circunstâncias, com as realidades que nós vivemos, é ali que nós somos chamados à santidade. Porque Deus nos quis ali e mais. Deus se revela em Cristo também ali. Querer dividir a santidade da nossa vida cotidiana é um erro horrível. Porque nós tendemos a querer só vir para a igreja e achar que nós somos santos aqui, que nós somos santos quando rezamos e esquecemos de ser santos quando trabalhamos, quando amamos o nosso esposo, a nossa esposa, de ser santos quando estudamos, de ser santos quando estamos cansados, de ser santos, inclusive, quando estamos diante de uma tentação em que é chamado de nós um exercício profundo para renunciar ao pecado e querer abraçar a vida com Cristo. Que mesmo no nosso pecado, nós somos chamados à conversão, que significa ser chamado à santidade, ou seja, chamados a sair do pecado e abraçar aquilo que Cristo nos propõe. Ou seja, toda a nossa vida, ela está envolta de possibilidades de ser santos.
E somos nós que temos que nos esforçar para perceber isso e descobrir os caminhos que Deus nos propõe para esta santidade. E nós não podemos fazer menos disso. Os dados objetivos que a igreja nos dá, os sacramentos que nós recebemos, o batismo, de modo especial também a Eucaristia, tudo isso são modos da graça que nos impulsionam, que nos transformam, para que possamos cada dia dar um passo em direção à santidade. Um cristão, quando quer ser santo, ele entende que tudo na vida tem Cristo, e tudo na vida contendo Cristo tem um sentido profundo. E é este sentido profundo que, quando descobrimos e respondemos, então nós passamos a ser santos. E quem são os santos? A visão do Apocalipse é muito interessante, porque vai nos dizer, quem são esses que vêm aí? São aqueles que passaram pela grande tribulação. E aí nós vamos ter que combater uma outra ideia, que está muito de moda aí, que a santidade é cor-de-rosa. Não tem santidade cor-de-rosa e nem Nutella. A santidade, ela passa pela grande tribulação. Ela passa pela nossa vida. Tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos. Mas ninguém é isento de um sofrimento. Mas a santidade, ela não se sustenta no sofrimento. Ela dá sentido ao sofrimento. Como dá sentido também à nossa alegria. E aí, quando nós vamos ver a vida dos santos, nós vamos perceber que eles estão aqui muito bonitos no altar, graças a Deus por isso, porque revela a glória ao qual nós somos chamados, mas a vida deles não foi uma vida cor-de-rosa. Não foi a vida de ficar em pé aqui na igreja com a carinha torta, com a mãozinha assim, não, isso aqui não é santidade. Foge disso, né? A santidade verdadeira é no cotidiano ali, é no dia a dia mesmo, é diante do meu marido difícil, é diante da minha esposa que às vezes me torra a paciência, é lá no meu trabalho que às vezes tenho dificuldades, mas que eu sou chamado a corresponder de modo exemplar àquilo que me foi pedido. A santidade, ela vai passando sempre dentro da nossa realidade e das nossas respostas. Se você pegar São José, por exemplo, imagina este homem, o justo, mas não deve ter sido fácil para ele ter descoberto que Maria estava grávida. Acho que, como qualquer homem, ele deve ter sofrido muito. Não deve ter sido fácil para ele depois aceitar aquilo que o anjo pediu, fugir com Nossa Senhora para o Egito. Imagina só, enfrentando perigo, sabendo que ele era o custódio, era aquele que devia cuidar do Messias, cuidar de Nossa Senhora. Não é simples, não é uma coisa simples. E se nós formos pensar, todos os santos, eles tiveram essas dificuldades, mas responderam segundo aquilo que Deus pediu, e não deram passos para trás. Somos nós que muitas vezes não queremos descobrir a proposta de Deus no cotidiano da nossa vida. E vai nos dizer que esses que estão lá, tiveram as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ali, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro lava o nosso corpo, porque a nossa veste, que é o corpo, porque nos tira do pecado. E nos dá a possibilidade de viver a nossa vida em profundidade. O verdadeiro sofrimento humano é o pecado. Por mais que o ser humano seja neste mundo feliz da vida, se ele estiver em pecado, ele está na tristeza plena. Mas se está na conversão, ainda que sofra neste mundo, ele descobre o sentido do sofrimento e o sentido da santidade. E, portanto, a vida passa a ser interessante, a vida passa a ser feliz. É interessante observar que nos últimos tempos, a igreja está canonizando uns santos bacanas, assim, e que nos ajuda a pensar a santidade do nosso cotidiano. Pensemos a Carlos Acutis. Carlos Acutis, eu estive lá em Assis umas vezes, fui lá visitar o túmulo dele, e é um santo que chama muita atenção. Ele está enterrado de um tênis da Nike, depois, e é da Nike mesmo, acho que é verdade. É que acho que a Nike não paga royalties para isso, mas em todo caso, ele está enterrado com um tênis da Nike. Está com uma calça jeans, com uma camisa de moletom, como um adolescente. E aí você vai olhar para o camarada, vai dizer assim, esse aqui foi santo. E Carlos Acutis foi santo que usava a internet. Procurava ali milagre eucarístico, ia na igreja rezar, se interessou por isso, procurou evangelizar os amigos dele. Mas era um menino normal, não era uma pessoa chata. Não era uma pessoa que ficava inventando uma santidade estereotipada que às vezes nós imaginamos e queremos nos adequar a isso. Isto nos mostra muito. Depois imagina que a igreja canonizou Santa Diana Beretta Molla, mãe de família, médica,
casada, para o marido dela, que estava na cerimônia de canonização dela. Imagina que grande honra poder ver a própria esposa, aquela com quem ele casou e teve filhos, sendo canonizada. Deve ser de uma alegria, de uma profundidade, de uma beleza. E aqui nós vamos entendendo que Cristo está presente em tudo na nossa vida, no mínimo detalhe. Até aquele que nós, entre aspas, considerávamos pecaminosos, também tem o sagrado ali. Isto é muito bonito. A igreja agora olha Chiara Corbella, uma santa lá em Roma, mas aqui está muito longe da gente, está do outro lado do oceano. Vamos pensar no Guido Schaffer, aquele camaradinha do Rio de Janeiro, surfista. Foi para o seminário, era médico. Eu tive a graça de conversar com um casal que foi muito amigo dele, que é a Fabiana e o Eduardo, que são aqui da nossa paróquia. Essa semana a gente conversou muito sobre o Guido Schaffer. E eles contando a vida do Guido Schaffer, para eles assim, mas como é que é? O Guido Schaffer agora é um venerável, está em direção aos altares. Porque era um camarada normal, ele não era o chato. Não era aquele que quer pagar de santinho na frente de todo mundo. Não, ele surfava. Tipo, ele ia para a praia, ele passeava com os amigos dele, ele estudava, ele era médico. No silêncio, ele ia cuidar dos pobres. Usava a medicina dele para atender os pobres na rua. Mas ele não fazia publicidade dessas coisas. Também tive a graça de conhecer muitos amigos que conviveram com Enzo Piccinini, que também é um venerável de Módena. E todos eles disseram, olha, se o Enzo Piccinini... Carlo Cesana diz, se o Enzo Piccinini for santo, qualquer um pode ser santo. Porque ele era louco. Ele fala assim, ele era doidão, ele não tinha tempo ruim, chamava ele para jogar bola e ele era durão, ele fazia umas faltas graves na galera, entende? Né? Eu conheci Stanislaw Grigel, que morreu um ano e pouco um tempo atrás, que foi o primeiro doutorando do João Paulo II e é muito amigo do João Paulo II, amigo mesmo, amigo de Papa João Paulo II frequentar a casa dele, mesmo depois de Papa. Ele falou assim, olha, que ele tenha chegado a Papa, eu posso compreender, mas que ele vai ser santo, para mim é complexo. Entende? Mas o que eles querem dizer com tudo isso? Que eles viviam uma vida normal. E às vezes a gente tem dificuldade de entender que a santidade está aqui, ó, na frente, aqui, ó, no nosso estar juntos, no tomar a caipirinha em casa, no fazer um churrasco, no ir acordar cedo trabalhar, de pegar o trânsito parado, de entrar no ônibus, de entrar no carro, de ir no supermercado fazer compra, de trocar a fralda do neném, de olhar para o marido que chegou cansado em casa, de olhar o cara lá da venda e tal. Tudo isso aqui está a santidade. Nisto tudo está a santidade. Nisso tudo está sempre um modo que Deus nos permite para ativar o nosso amor, para responder aquilo que Ele nos dá. E isto aqui é de uma grandeza incrível. Agora, tem um outro problema. E eu pego muito isso no confessionário. No confessionário, mas também nas direções espirituais. Gente que vem para mim e fala assim, ai, padre, eu quero ser como Santa Teresinha. Sinto te informar que você não vai ser como Santa Teresinha, não. Ai, padre, eu quero ser como Santa Teresa d'Ávila. Menos. Ai, padre, eu quero ser igual o Padre Pio. Tem gente que até se fantasia de Padre Pio. É mó barato, né? Não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque você vai ser o santo você. O Estênio vai ser o São Estênio. Está lá com o filho dele no braço. Ele vai ser o santo Estênio. A Suani vai ser a santa Suani. A dona Lucinda, ela não vai ser a nova Teresinha do menino Jesus. Ela vai ser a santa Lucinda. E é isso que a gente espera. E você vai ser santo no teu lugar, na tua casa, lá na tua vida. Você não tem que inventar um negócio novo. Ai, padre, o que a gente faz com a vida do santo, então? A vida do santo é o Evangelho encarnado. Ele nos ajuda, ele nos estimula a querer responder aquilo que Deus tem para nós. Ele nos estimula a dar passos segundo o Evangelho. E aí nós podemos usar a frase de Santo Inácio de Loyola. Se eles conseguiram, eu também consigo. Santo Inácio de Loyola tinha tomado uma flechada na perna, ofereceram para ele livro de cavalaria, não tinha, não, ele pediu livros de cavalaria, não tinha, aí ofereceram para ele livros de vida de santo. Ele começou a ler, ele falou, eu também quero a glória, eu também vou entrar nesse... E aí ele passou por um processo de purificação para compreender aquilo que Jesus Cristo pedia para ele, e ele entrou nesse caminho. Qual que é o segredo? Entrar na vida de santidade. Os nossos irmãos santos, eles são os nossos amigos, são o Evangelho encarnado.
Eles estão lá nos esperando. Hoje nós estamos celebrando eles e pedimos ajuda para eles, que são os nossos amigos mesmo. Essa ajuda que nós pedimos para eles é para que nós podemos alcançá-los, para que podemos um dia chegar lá no céu com ele. Hoje eu estava no almoço com uma mulher aí, ela falou assim: padre, eu só tenho um desejo, chegar no céu para conversar com Nossa Senhora. Mas que desejo grande, né? Ela falou, eu queria entender o que ela sofreu quando o filho dela morreu. Que bonito isso, e é isso mesmo. Não tem uma dissociação da nossa vida com a santidade. A nossa vida só será vida se for uma vida santa. E espero que cada um de vocês queiram ser santos. E ao olhar os nossos irmãos santos que estão no céu, que nós possamos ser estimulados a querer estar ali. Que nós possamos viver a nossa vida todos os dias, no nosso cotidiano, respondendo à grandeza deste nosso chamado que é a santidade. Termino com nosso sempre inserimento cultural de uma igreja muito interessante. Lá em Roma, na Via Tusculana, tem uma igreja de periferia, que ninguém aqui deve ter ido lá. Se alguém foi para Roma, nunca deve ter ido lá, com certeza. Chama a igreja de São Fabrício e São Venâncio. E no ano 2000, quiseram dar uma repaginada lá na igreja, e eles fizeram uma coisa que, para mim, é interessantíssima. Chamaram um desenhista da Walt Disney, que se chama Andrea Pucci. Ele é italiano, mas ele era um dos desenhistas da Disney. E pediram, então, para ele fazer uns desenhos lá. E ele fez uns desenhos muito legal. Ele colocou, é como se fosse assim, né, dividido. E aí ele foi fazendo os desenhos assim dos santos. Muitos dos santos do nosso tempo. Mas eles em caminho, com as suas roupas de cotidiano. Não tinha nada de auréola, tudo coisa normal. Indo em direção ao altar. Todos eles andando como que olhando para a Eucaristia. Que demonstra exatamente o nosso caminho. Nós, quando viemos à missa todos os domingos, nós estamos fazendo o caminho do céu. É isso aqui que nós estamos fazendo. E para chegar até aqui, não é que você bilocou, estava lá na tua casa, vou na missa, puf, aí você aparece aqui. Não, você passou pela rua, você viu pessoas, você chegou aqui, você encontrou gente. E nós estamos todos aqui, ó, nesta direção, indo em direção à Eucaristia, procurando a graça de Deus. E isto aqui é o caminho de santidade. E é isso que nos espera no céu. Por isso, temos que querer ser santos e mais, temos que querer que o meu irmão aqui, ó, do meu lado, seja santo também. E termino com isso. Por isso temos que rezar por eles, tá bom? O nosso caminho é o cotidiano. A santidade nos espera. Que Maria Santíssima, ela nos ajude e que possamos um dia, com ela, alegrar-nos de estar com os nossos irmãos também na glória celeste, o nosso destino. Que assim seja. Amém.